Eu quero começar essa parte com uma questão a respeito da história da igreja. Você pode identificar o famoso teólogo que já foi chamado, ele foi chamado por seu contemporâneo que tinha mais autoridade do que ele, de um porco selvagem. Agora, sem dúvidas, o nome dele deve estar aí rolando na sua cabeça já. Eu estou me referindo, sem dúvidas, a Martinho Lutero. Aquele que se referiu a ele com este nome de porco selvagem foi o Papa Leão. A bula papal que excomungou Lutero foi chamada de Ex Surge Domine. Essa expressão das primeiras linhas dessa declaração enviada pelo Vaticano. Essas palavras significam: levanta-te, ó Senhor, defenda sua causa. Os papistas costumavam dizer: há um javali selvagem disfarçado pela sua aparência. Segundo uma lenda, o Papa Leão disse outras coisas a respeito de Lutero. Depois que Lutero publicou suas 95 teses, ele criou muita confusão na Alemanha e as controvérsias rapidamente se espalharam pela Europa até alcançar o Vaticano, chamando a atenção de Leão. E ele disse: ele é um alemão bêbado que mudará de opinião quando estiver sóbrio. Eu digo isso para ressaltar o fato de que, no século XVI, era aceitável, em disputas teológicas, discutir assuntos não em uma forma de diálogo gentil, educada e cortês, mas, ao contrário, em uma forma de exórbita, com muita polêmica. Então, se você ler os textos do século XVI, em ambos os lados da controvérsia, parece que todos são implacáveis nos seus ataques um contra o outro. Mas mesmo nessa massa de debates implacáveis, Martinho Lutero se destacava e ele estava em um nível superior. Ele era tão destemperado, tão bombástico, tão rude, que as pessoas chegaram até sugerir que ele tivesse algum tipo de problema mental. Eu quero destacar isso nessa lição. A conclusão, a partir da visão da psicanálise do século XX, é a de que Martinho Lutero foi, na verdade, louco. Se você é protestante e esse veredito é verdadeiro, significa que as raízes de suas convicções religiosas podem ter sido traçadas por um homem insano. É de algum modo fascinante ver como os historiadores pensam que podem voltar ao passado e observar a grama crescer a partir de uma perspectiva de 2000 anos atrás. Não existem limites para o otimismo de certos psicanalistas que acham que podem voltar às páginas da história e, de uma longa distância, serem capazes de diagnosticar o estado psicológico de alguém que viveu 400 ou 500 anos atrás. Há quem chegue à conclusão que Lutero era louco, insano, louco. Eu quero perguntar isso: o que as pessoas enxergavam em Lutero, que faziam elas pensar que o homem estava fora de si, era louco? Eu já mencionei essa intemperança extraordinária de Lutero. Lemos, por exemplo, sua famosa obra A Escravidão da Vontade, que é uma resposta ao sofisticado humanismo de Erasmo de Rotterdam. Erasmo escreveu um livro contra Lutero, intitulado Diatribe. E quando Lutero escrevia em resposta a Erasmo, ele dizia coisas assim: Erasmo, seu tolo, seu idiota estúpido, por que eu ainda perco meu tempo ouvindo esses argumentos ridículos que você tem apresentado? Sua eloquência é magnífica, mas ler o material que você escreveu é como ver alguém carregar pelas ruas pratos de ouro ou prata cheios de esterco. Era assim que Lutero se envolvia em um debate
teológico naquele tempo. Não vou traduzir essas palavras para o vernáculo, mas eu acho que vocês entenderam. Lutero não era só imoderado nos seus discursos, mas também claramente neurótico, em especial a respeito da sua saúde. Ele era hipocondríaco, ele sofria de ansiedade, tinha gastrite em toda a sua vida, até onde eu saiba. Ele tinha pedras nos rins, ele previu sua morte 6 ou 7 vezes quando tinha dor de estômago. Ele pensava que era uma doença fatal. Ele estava sempre vigiando se a mão no céu ia lançar sobre ele ou visitá-lo com algum tipo de julgamento pesado. Ele tinha fobias e eram muitas e lendárias. Ele tinha muito medo da ira de Deus. No início do seu ministério, alguém questionou: Irmão Martinho, você ama Deus? Sabe o que ele disse? Se eu amo a Deus, você me pergunta se eu amo a Deus? Amar a Deus, às vezes eu odeio Deus. Eu vejo Cristo como um juiz consumidor, que está simplesmente me olhando, pronto para me julgar, para me avaliar e derramar aflições sobre a minha vida. Imagine um jovem se preparando para o ministério, declarar que passa por momentos em que ele detesta Deus, que o ódio está intrinsecamente vinculado a esse medo paralisador que Lutero expressou ter diante de Deus, por Deus. Sabemos que quando ele era jovem, o pai de Lutero tinha planos para que ele fosse um advogado, um notável advogado. Então, Hans Lutero, minerador, guardou dinheiro para que o seu filho frequentasse a melhor faculdade de direito do continente. E quando Lutero se tornou um estudante de direito, ele rapidamente se revelou como uma das mentes mais brilhantes do campus universitário de toda a Europa. Mas em meio a tudo isso, voltando para casa durante uma tarde, cavalgando, quando de repente veio uma tempestade e surgiu assim, sem aviso, e Lutero se viu preso em meio à estrada, no meio de uma forte descarga elétrica. As luzes estavam piscando, os trovões fazendo muito barulho, e de repente um raio caiu bem perto do cavalo dele. E Lutero foi jogado no chão e teve que pegar o seu corpo para ver se ainda estava vivo. Então ele, temendo não ter escapatória para a morte, ele clamou: ajude-me, Santa Ana, e me tornarei um monge. Ele tomou esse combate próximo com a morte como algo divino na sua vida e como um chamado para o ministério. Então, para o desprezar dos seus pais, ele abandonou a faculdade de direito e entrou no monastério para se tornar um padre. Não são todos que têm esse tipo de reação mediante as tempestades. Eu me lembro de que há alguns anos atrás, no Aberto do Oeste, fora de Chicago, 3 proeminentes membros do circuito profissional de golfe foram feridos por um raio. Inclusive, Lee Trevino. Eles sobreviveram a essa experiência pesada, difícil, e pouco depois Trevino foi a um programa de TV e o entrevistador perguntou: Senhor Trevino, o que o senhor aprendeu com essa experiência de quase ter sido morto por um raio? Trevino sorriu e respondeu: eu aprendi que quando o Todo-Poderoso quer jogar você deve sair do seu caminho quando ele quer jogar. Trevino completou: eu também aprendi a me prevenir quando estivesse no meio de uma tempestade, em meio a raios e tal. O entrevistador disse: o que você faz? Bem, se relampejar, eu pego um pedaço de ferro e ando segurando no ar. Ele disse:
Porque você seguraria um pedaço de metal no ar, ele como um condutor de raio. Não, nem mesmo Deus pode acertar um desses. Então, Trevino respondeu o seu embate com a morte, com típica jocosidade e irreverência, enquanto Lutero não. Lutero foi movido a mudar toda a sua vida e entrar no monastério e desistir da sua carreira. Não por uma permissão de Deus, mas por uma preocupação fóbica com a ira de Deus. Finalmente chegou o dia em que Lutero seria ordenado e celebraria sua primeira missa. O seu pai e a sua família, eles tinham, de algum modo, feito as pazes com a decisão abrupta do seu filho. E então Lutero resolveu assistir à celebração da primeira missa que o seu filho ia realizar. Como você sabe, Lutero tinha se destacado na faculdade como um notável aluno e como um notável orador. As pessoas esperavam ansiosas a realização da sua primeira missa. Nós devemos entender que na Igreja Católica Romana, na celebração da missa, a crença da Igreja Católica Romana é que durante esse momento, um milagre divino supernatural, sobrenatural e imediato vai acontecer, acontece. Quando, por exemplo, na pré-consagração, que só pode ser oferecida por aquele que recebeu ordens sagradas e foi consagrado como um padre, fazendo a pré-consagração, o milagre acontece, o milagre da transubstanciação. Apesar do aspecto do pão e do vinho permanecer o mesmo e ninguém poder discernir nenhuma mudança observável nos elementos, mesmo assim, eles acreditam que há uma mudança substancial e essencial nesses elementos que eles chamam de transubstanciação. A substância do pão e do vinho se converte na substância do sangue e no corpo de Cristo, enquanto as propriedades externas perceptíveis do pão e do vinho permanecem do mesmo jeito. Esse é o milagre. E Lutero se preparou no seu treinamento para orar sobre os elementos e o mistério divino ia acontecer. Depois da consagração, nas mãos do filho do mineiro, não teria nem pão, nem vinho, nem os elementos comuns da terra, mas nada menos que o sangue e o corpo sagrado de Jesus Cristo. Chegou o momento da missa em que a oração ia ser feita e todos esperavam Lutero dizer as palavras da consagração. E ele chegou a esse momento da missa e ele, que era um tanto arrogante e obviamente tão capaz de falar em público, ele se aproximou o momento e de repente ele congelou. Ele começou a tremer e a sua boca abriu, os seus lábios se moveram, mas nenhuma palavra saía. É como as pessoas disseram na congregação, tentando tirar as palavras da sua boca, e seu pai escondendo o seu rosto com vergonha, pois o seu filho não conseguia prosseguir com a simples celebração da missa que havia memorizado milhares de vezes. Ele achava que o filho tinha esquecido o que deveria falar. Mas ele não tinha se esquecido das palavras. Ele finalmente balbuciou as palavras. Bem rápido, ele finalizou a missa e saiu do santuário num constrangimento um tanto profundo. Ele percebeu depois que não foi um lapso mental, mas ele iniciou uma ponderação da ideia de como um humano pecador ousaria ter a audácia de segurar em suas próprias mãos imundas
o sangue e o corpo precioso de Cristo. Lutero estava tão convencido do seu não merecimento que ele paralisou naquele instante. Há muitas outras histórias de Lutero que indicam o extraordinário caráter do seu comportamento. Lembramos que a reforma estava acontecendo e uma divisão surgiu entre os calvinistas e os luteranos acerca da ceia do Senhor. Haviam esforços para conciliar essas duas forças do protestantismo. E eles se encontraram em um simpósio importante e lá estavam discutindo suas diferenças. Lutero insistiu na presença corpórea de Cristo durante a celebração da ceia e simplesmente começou a bater o punho na mesa, muitas vezes dizendo hoc est corpus mei, hoc est corpus meo. Foi como Nikita, no encontro da ONU, décadas atrás, quando tirou o sapato e começou a bater na mesa por redenção. Lutero estava no debate, na discussão, e não parava de dizer: este é o meu corpo. Isso é um tanto esquisito. Talvez o que mais poderia indicar sua insanidade era sua aparente megalomania. De que outra forma se pode explicar uma pessoa provocando sozinha todas as autoridades do mundo? Um jovem padre contra todas as autoridades da igreja, contra o Papa, contra os conselheiros da igreja, contra os melhores teólogos. Ele se envolveu em todos esses tipos de debates. Ele discutiu com Martin Eck, com cardeais. Ele se meteu em problemas com o Papa. E agora, finalmente, toda a discussão chega ao seu clímax, quando Lutero é convocado para a dieta imperial em Worms. Em Worms, Lutero enfrentaria um julgamento e seria requisitado a renegar todos os seus escritos. Ele não seria julgado apenas pelas autoridades eclesiásticas, mas também pelas autoridades seculares. Ele recebeu um salvo-conduto para ir até esse julgamento. Antes de chegar lá, de forma típica, perguntaram para Lutero o seguinte: o que você dirá quando chegar lá? Ele disse isso: antes eu costumava falar do Papa como o vigário de Cristo. Mas agora eu vou dizer que o Papa é o adversário de Cristo, o vigário de Satanás. Esse era o tipo de afirmação que ele faria. Tudo menos diplomático. O mundo estava observando o palco todo armado para a dieta imperial de Worms. E Lutero entrou no salão. Hollywood descreveria a cena assim: Lutero marchou em direção a sala de julgamento, ficou lá sozinho no foco das atenções, enquanto a galeria se enchia de príncipes da igreja, príncipes do Estado, olhando para ele de seus assentos, e o inquisidor se levantou e leu as acusações, apontando para os livros na mesa, na frente de Lutero, e disseram: Martinho Lutero, você nega esses escritos? Na versão hollywoodiana, Lutero olharia para a galeria e viu os representantes do Império Romano, viu os príncipes da Alemanha, os bispos e os representantes da Cúria em Roma, e disse: a menos que eu seja convencido pela Escritura Sagrada ou razão evidente, não negarei, pois a minha consciência é cativa à palavra de Deus, e ir contra a consciência não é certo nem seguro. Aqui sou eu, que Deus me ajude, amém. O único que pode e nenhum outro. Então, bum! Disparou a reforma. Não foi isso que aconteceu. Esse momento da história da igreja, quando a questão foi posta a Lutero: Martinho Lutero, você vai negar? Sabe o que ele disse? Ele respondeu a questão e ninguém no salão conseguiu ouvir o que ele disse. Todos ficaram: o que ele disse? O que ele disse? Fale alto, Lutero, fale alto, você vai negar seus textos? Ele olhou para as autoridades e disse:
Eu posso ter 24 horas para pensar a respeito disso. Ele não sabia se estava certo. Aí eles deram para ele o tempo adicional que ele pediu. Ele se retirou para a cela que ele estava, ele orou e ele fez uma meditação individual e escreveu uma oração que foi preservada até os nossos dias, e eu gostaria de ler uma parte para vocês. Assim vocês podem sentir um pouco da angústia da alma que Martinho Lutero sentiu na noite anterior ao veredito final. Ele orou assim: ó Deus eterno, todo-poderoso, quão terrível é o mundo. Veja como a boca dele se abre para me engolir, e quão pequena é minha fé. Ó, a fraqueza da carne e o poder de Satanás. Se eu for depender de qualquer força deste mundo, tudo está finalizado. A sentença foi atingida, a pena foi adiante. Ó Deus, ó meu Deus, ajude-me contra toda a sabedoria deste mundo. Me faça isso, eu te suplico. Tu deverias fazer isso por mim pelo próprio poder, porque a obra não é minha, mas é do Senhor. Eu não tenho negócios aqui, eu não tenho nada para disputar com esses grandes homens do mundo. Eu ficaria muito feliz em passar meus dias em paz e com felicidade, mas a causa é tua. E ela é justa e eterna. Ó Senhor, me ajude, ó Deus fiel e imutável. Eu não me inclinei sobre o homem. Isso seria inútil. Tudo o que é do homem perecerá. O que procede deles vai falhar. Meu Deus, tu não me escutas. Meu Deus, tu já não estás vivo. Não, tu não podes morrer. Tu fazes, mas esconde-te. Tu me escolhestes para esse trabalho, eu sei disso. Portanto, Deus, cumpra a tua vontade. Não me desampares pelo amor do teu Filho Jesus Cristo, minha defesa, meu escudo, minha fortaleza. E ele continua desse jeito. Quando Lutero retornou à sala da Dieta de Worms, o inquisidor novamente fez a seguinte pergunta: Irmão Martinho, você vai agora negar os seus ensinamentos? De novo, Lutero hesita por um momento e diz... Ele diz: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras Sagradas ou pela razão evidente, eu não posso negar a minha consciência. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. E agir contra a consciência não é certo nem seguro. Aqui eu vou permanecer. Não posso fazer mais nada. Que Deus me ajude. Megalomania? Talvez. Mais uma visão. Na verdade, o aspecto da vida de Lutero que de fato faz as pessoas pensarem que ele era doido, retoma os seus anos no monastério, era a função e a prática de cada jovem padre no monastério seguir as regras e as ordens do monastério e fazer uma confissão diariamente ao padre. E por uma questão de rotina, os irmãos iam ao confessionário e diziam: padre, eu pequei, aqui está a minha confissão, o que foi que você fez? Eu usei uma vela e li 3 capítulos a mais de Salmos. Ontem à tarde eu peguei a coxa de frango, a coxa de frango do irmão Henry na hora do almoço.
Horas. Quantos problemas dá para se meter num monastério? Esses garotos davam sua confissão e o padre dizia: reze algumas Ave Marias, faça uma penitência e volte aos trabalhos de monge. Então Lutero ia ao confessionário e dizia: Pai, me perdoe, pois pequei. Faz 24 horas desde minha última confissão. Ele começava a citar os pecados que tinha cometido nas últimas 24 horas. Ele não gastava apenas ali 5 ou 10 minutos, nem sequer meia hora ou 1 hora só, mas dias após dias até citar os seus pecados que ele havia cometido no dia anterior. E isso poderia tomar dele 2 horas, 3 horas ou até 4 horas. Até o ponto que estava deixando os superiores do monastério loucos, pirando. Eles reclamaram, dizendo: irmão Martinho, pare com essa preocupação com pecadinhos pequenininhos. Se for para confessar, peque de verdade. Mas tudo que Lutero fazia era confessar pequenas coisas, dando a sensação de que ele estava brincando ou fingindo que foi. Você gosta de passar o tempo aqui no confessionário? Não gosta de fazer as outras tarefas? Mas o padre dele sabia que Lutero era honesto a respeito de todas essas coisas. Depois que saía do confessionário, após uma séria maratona de 3 ou 4 horas, e ouvia o padre dizer: seus pecados estão perdoados, Lutero sentia paz na alma e muita alegria. Ele retornava a seus aposentos e de repente se lembrava de um pecado que tinha cometido e tinha esquecido de confessar. E toda alegria e toda paz desapareciam. Isso é loucura! Se, seguindo os termos da psiquiatria moderna, entendemos que as pessoas têm intrinsecamente mecanismo de proteção contra a aflição da própria culpa. Somos muito bons em negar a culpa e justificar, dar uma justificativa, uma desculpa para ela, enquanto seres humanos, né? Eles dizem, às vezes, que há uma linha tênue entre insanidade e a genialidade. Aqueles que são gênios às vezes, normalmente vão e voltam, cruzando essa linha. Eu suspeito que era isso que acontecia com Lutero, pois o que os psiquiatras negligenciaram a respeito desse homem é que antes de estudar teologia, ele já havia se destacado como um aluno brilhante na área de direito. Ele usou esse nítido e aguçado conhecimento legal e aplicou as leis de Deus. Assim, ele olhava para as leis de Deus e suas exigências, a plenitude das demandas de perfeição, e analisava-se ele sobre a luz das normas de Deus, e ele simplesmente não podia aceitar os resultados. Ele ficava se avaliando, não por comparar a si mesmo com outros seres humanos, mas por olhar para o padrão do caráter de Deus e da sua retidão, e ele se achava terrível em comparação com a retidão de Deus. E depois de um tempo ele começou a odiar a ideia da justiça de Deus. Então, uma certa noite, quando ele estava preparando as suas palestras como doutor em teologia para ensinar alguns alunos da Universidade de Wittenberg sobre as doutrinas do apóstolo Paulo, enquanto lia os primeiros capítulos, os comentários e a patrística, ele viu essas palavras em Romanos. A justiça de Deus se revela pela fé e o justo vai viver ou viverá por fé. E o justo viverá por fé. De repente, o conceito irrompeu na sua mente. O que essa passagem estava ensinando é que a justiça de Deus... não a justiça própria, mas a justiça de Deus descrevia não sua justiça intrínseca, mas a retidão de Deus imputava você e a mim pela graça e de graça para qualquer um que deposita toda a sua confiança em Cristo. Qualquer um que põe a sua confiança em Cristo recebe a cobertura da justiça de Cristo.
Lutero disse, invadiu a minha mente e pela primeira vez eu pude perceber que a minha justificação, o meu estado diante de Deus é estabelecido não baseado na minha própria retidão, que eu sempre estava aquém das demandas de Deus, completamente na justiça de Cristo, que eu devo segurar pela minha confiança e fé. Somente nela. Quando eu entendi isso pela primeira vez na minha vida, eu entendi o Evangelho. Eu olhei, contemplei as portas do céu. Eles se abriram e eu entrei por elas. É como se Lutero dissesse para o mundo, daquele dia em diante, para papas e conselhos, dietas e reis, o justo viverá por fé. A justificação é apenas pela fé. E se Deus é santo e eu não, é a cláusula sobre a qual a igreja permanece ou cai. E não estou negociando com ninguém, porque isso é o Evangelho. Isso é loucura? Senhoras e senhores, se isso é loucura, eu oro para que Deus envie um exército de pessoas insanas para esse mundo. Pois o Evangelho não pode ser obscurecido. Nós precisamos entender que na presença do Santo Deus, a razão da nossa justificação está em Deus e em sua santidade. Sem negociar sua santidade, Ele nos ofereceu a santidade do seu Filho como uma cobertura para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Esse é o Evangelho pelo qual Lutero estava disposto a morrer. Vamos orar. Pai, nós agradecemos pelo testemunho desse homem louco, pois ele entendeu o quão desesperadamente nós precisamos da retidão, que não é nossa para cobrir a nossa injustiça. Pai, agradecemos, pois não fomos balançados sobre o batismo, como fez Lutero, pois o Senhor tem nos conduzido à aflição antes de sermos capazes de ver a doçura e a glória de Cristo. Isso é necessário para qualquer um que escuta esta mensagem, para se submeter a Ti, Senhor. Eu oro, Deus dos céus, para que envie isso à consciência de cada um que recusa essa graça, para que, como Lutero, repletos de alegria, entendam que a sua justiça está em Cristo e somente nele. Amém.